Já viu uma build plate azul por aí? É claro que já. Essa daqui é a Cryo Grip Pro Glacier da BQ. Eles também possuem uma chamada Frostbite, mas eu acabei optando pela Glacier para minha K1C. Só que para ela encaixar, tem um pequeno detalhe. Nós temos que fazer uma modificação na impressora. Fique até o fim que eu te mostro como que eu resolvi esse problema. Mas antes, vamos entender a diferença entre a Glacier e a Frostbite e conferir minha primeira impressão com essa build plate. Para começar, essas plates chamam a atenção por essa cor azul que ela possui, mas o principal é a promessa de uma adesão muito forte, mesmo utilizando temperaturas mais baixas. Na prática, isso significa que você não precisa usar cola. Isso torna a limpeza muito mais simples e menos frequente. Outra vantagem é que provavelmente você não vai precisar utilizar brim, a não ser que a peça tenha uma superfície de contato muito pequena. Isso economiza tempo de impressão e filamento desperdiçado com o brim. E por fim, por ela não precisar de temperaturas elevadas para garantir uma boa adesão, isso significa que a impressão vai começar mais rápido, já que ela vai atingir a temperatura necessária mais rápida, e com isso você também acaba economizando um pouco de energia. Além disso, para quem imprime em ABS ou ASA, essa placa pode fazer toda a diferença, já que a aderência extra ajuda a reduzir bastante o warping. Inclusive, eu já vi pessoas relatando imprimir ABS nessas placas com a impressora aberta sem problema nenhum. E você, já utilizou alguma dessas placas? Me conta aí, eu quero saber como foi a sua experiência. E se você está curioso para saber qual que é a diferença entre essas duas e por que eu escolhi a Glacier, a questão é muito simples. A Frostbite foi feita exclusivamente para PLA e PETG, mas nenhum outro material. A superfície dela é bem áspera e garante uma adesão bem forte. E se você optar pela Frostbite, atenção, a limpeza dela só pode ser feita com água e sabão, jamais utilize álcool. Se você fizer isso, vai danificar a cobertura da placa e vai perder a adesão. Já a Glacier, ela é compatível com PLA, PETG e qualquer material que imprima com temperatura de nozzle até 300 graus Celsius. Ou seja, ela vai imprimir ASA, ABS, nylon e por aí vai. A textura da superfície dela é um pouco mais suave que a Frostbite e a adesão não chega a ser tão forte, mas já é muito superior do que a maioria das plates que tem por aí. E a limpeza da Glacier aceita tanto água e sabão, como também o álcool. Isso não vai prejudicar a adesão da sua placa. Além disso, eu acho interessante mencionar que essa plate ela possui a mesma textura e utilidade dos dois lados, o que é bem interessante, porque se um lado danificar por algum motivo, você ainda tem o outro lado preservado. E por falar em danos, se você comprar uma dessa e logo nos primeiros usos você notar o aparecimento de bolhas na superfície, peça a troca para o vendedor. Esse é um problema que eu já vi algumas pessoas relatando por aí, mas não é comum de acontecer. Isso é um sinal de que a cobertura da placa está descolando. Outra coisa que você vai notar depois das primeiras impressões é que podem ficar na sua plate marcas da peça, como se fosse uma sombra projetada aqui. De acordo com o fabricante, isso é normal e não vai afetar a performance e a adesão da plate. E sobre a adesão, existe uma regra muito simples. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a adesão. Outra coisa sobre a adesão é que provavelmente o brim vai ser dispensável na maioria das suas impressões, a não ser naquelas situações em que a peça tem uma área de contato muito pequena. Aí o brim pode ajudar bastante. E apesar das duas placas serem compatíveis com PLA, saiba que o PLA Silk gruda demais aqui. Então muito cuidado na hora de remover. E por falar nisso, não utilize lâminas ou espátula de metal. O risco de você danificar a superfície é muito grande. Depois de imprimir, aguarde até que a placa e a peça esfrie e simplesmente flexione a placa. Caso ainda assim a peça fique grudada aqui, o fabricante recomenda que você coloque essa placa com a peça e tudo dentro do freezer por uns 10 minutos. Aparentemente isso vai ajudar a soltar a peça. E a minha primeira impressão nessa nova plate foi exatamente a peça necessária para fazer a adaptação para utilizar ela com a K1C. Eu utilizei para isso ASA da Prusa, que é um filamento de ótima qualidade. A temperatura da mesa, dessa vez, eu setei a 90 graus Celsius. Normalmente eu imprimo a ASA por volta de 105, 110 graus. E mesmo a peça sendo razoavelmente fina, eu optei por não utilizar a cola para ver o que aconteceria. A única coisa que eu fiz foi adicionar brim nas pontinhas da peça, os famosos mouse ears.
Durante a impressão acabou rolando um pouco de warping, mas ainda assim eu deixei a impressão rolar para ver o que aconteceria. E já deu para notar que 90 graus é muito baixo para SA, mesmo na Glacier. Na próxima vez eu vou aumentar a temperatura em incrementos de 5 graus Celsius até encontrar aquela temperatura ideal. Porém, mesmo com esse problema de warping, a peça funcionou perfeitamente. Vale notar também que a Glacier é 3 mm mais curta que uma placa original da Creality. Além disso, ela não possui esses recortes para encaixar no parafuso de alinhamento. Eu até pensei em cortar a Glacier para replicar aqueles recortes, mas eu fiquei com receio de que fazendo isso, a cobertura da placa pudesse descascar sem parar, ou talvez expondo alguma camada interna metálica, isso pudesse iniciar um processo de oxidação. E foi aí que eu encontrei no Printables a solução que eu precisava. Fica aí que eu já vou te mostrar como que é a instalação dessa peça. Ah, mas antes só mais uma coisa, você pode sim utilizar essa build plate na sua K1C sem modificação nenhuma. Só vai precisar ter um pouco mais de cuidado na hora de posicioná-la na mesa para que ela fique bem centralizada. Depois de fazer o download da peça no Printables, fatiar e imprimir, eu deixei ela esfriando. Foi aí que eu comecei a escutar aqueles barulhos da peça se soltando da mesa. Então eu dei um puxão de leve e pronto, a peça se soltou sem dificuldade. A instalação dessa peça também foi bem tranquila. Eu comecei removendo uma adaptação antiga que eu tinha feito para as escovas de silicone. Depois removi os 2 parafusos de alinhamento e então posicionei a peça impressa por trás da mesa. Utilizando os mesmos parafusos de alinhamento, eu prendi a peça na mesa, mas dessa vez com os parafusos por baixo dela. E já que eu tinha removido a escova de silicone, eu aproveitei para fazer a substituição dela, já que ela estava bem gasta após 1 ano de uso contínuo. Com essas modificações eu consigo utilizar qualquer build plate que tenha o tamanho correto, mesmo que ela não possua o recorte das placas originais da Creality. E por enquanto essa foi a minha experiência com a Glacier da BQ na Creality K1C. E eu posso te garantir, apesar do warping, eu vejo que essa placa tem bastante potencial. É só uma questão de definir essa temperatura para não ter mais problema. Então inscreva-se para não perder os próximos testes que eu fizer nessa build plate.